Sejam bem-vindos, amigos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Meu nome é Fernando, sou professor de Sociologia e hoje trago uma aula bastante interessante para podermos aprender nesse dia de hoje, para todos nós. A cada dia aprendemos mais, né? Já que nós, seres humanos, vivemos em sociedade. Por isso, qualquer tipo de interação que a gente venha a ter, mesmo que seja essa interação à distância, por meio de um vídeo, uma videoaula, é uma oportunidade de aprendizado, tanto para você que está assistindo, quanto para mim. Antes de começar esse vídeo, peço para você deixar um like e me seguir no Facebook, no Insta e lá no meu canal do YouTube. Eu vou colocar o link na descrição dessa videoaula. Vamos começar. Vou falar hoje sobre o dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, que vai ser comemorado agora do dia 13 de maio, 2024, na segunda-feira. Ele está marcado no nosso calendário brasileiro como o dia quando, em 1888, foi decretada a Lei Áurea, determinando a abolição da escravatura. O dia 13 de maio, esse é uma data marcada na história brasileira como o dia quando, em 1888, essa escravatura ela foi abolida em nosso país. Isso se deu por meio de uma lei. Essa lei foi a Lei Áurea. Essa lei foi assinada pela princesa Isabel. Foi aí que, a partir dessa lei, estima-se que mais ou menos 700 mil escravos eles tenham recebido a sua liberdade. A abolição da escravatura ela foi um resultado de uma luta realizada pelo povo abolicionista, pela sociedade civil e também pelos próprios escravos durante as décadas de 1870 e 1880. Essa abolição, a abolição da escravatura, no entanto, ela não foi acompanhada de medidas que integrasse a população negra na sociedade. É por isso que hoje em dia conseguimos identificar tanta disparidade na nossa sociedade. Por isso essa data é vista como um momento de luta contra o racismo pelo movimento negro. E um resumozinho sobre o dia 13 de maio, esse dia tão importante para o nosso Brasil, né? O dia 13 de maio ele é conhecido por ter sido o dia em que a escravatura ela foi abolida do Brasil em 1888. A abolição da escravatura ela foi abolida por meio da Lei Áurea. Essa lei libertou mais de 700 mil escravos aqui no nosso país. Essa conquista ela foi fruto da luta dos escravos, do movimento abolicionista e da nossa sociedade civil, a sociedade civil brasileira. O processo de abolição ele foi um processo bastante lento, pois as elites brasileiras não desejavam abrir mão dessa mão de obra escrava. Então, os escravos libertos eles não receberam nenhum tipo de auxílio do governo, algum tipo de auxílio do próprio escravocrata para poder se entregarem à sociedade. O que é o dia da abolição? O que é esse dia? O que é que podemos dizer o que é o dia da escravatura? O 13 de maio ele celebra em nosso país o dia em que o trabalho escravo ele foi abolido, em 1888. Essa abolição ela foi concluída por meio da Lei Áurea. Quantas vezes eu enfatizei para poder ficar marcado esse momento. Também conhecido como Lei número 3.353, essa lei ela foi assinada pela princesa Isabel, determinando que todos os escravos no Brasil se tornariam livres a partir dessa lei que foi sancionada pela princesa Isabel. Os donos de escravos eles não receberam nenhum tipo de indenização por parte do governo e estima-se que mais de 700 mil escravos
tenham sido libertos por meio dessa lei. Esse é um resumo. O decreto dessa lei foi a conclusão de um processo de uma luta popular para que a escravidão, né, ela fosse abolida totalmente. O nosso país, o Brasil, ele foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E até hoje temos algum tipo de notícia de trabalhos análogos à escravidão em diversos locais, né? A luta abolicionista do Brasil, diferentemente do que muitos pensam, essa abolição da escravatura não foi uma benfeitoria da monarquia brasileira, muito menos foi um fruto da generosidade da princesa Isabel, que era regente do trono português naquele momento. Na verdade, a abolição no Brasil ela foi uma luta de engajamento popular, e muita luta política para poder viabilizar, né, a Lei Áurea. Essa luta foi realizada pelo movimento abolicionista brasileiro. O movimento abolicionista em nosso país ele ganhou muita força a partir da década de 1870. Há quanto tempo atrás da abolição? 18 anos atrás. Em especial, a partir da década de 1880 foi que foi intensificado. O movimento abolicionista ele pressionou a monarquia e incentivou, né, a sociedade e os próprios escravos daquele momento a lutarem, né, pela abolição da escravatura. Todo esse processo de abolição da escravidão, no entanto, ele foi bastante lento, foi um processo bastante penoso e arrastou pela segunda metade do século XIX. Por quê? Por que essa demora, essa lentidão? Pelo perfil das elites políticas no Brasil. Majoritariamente eram de escravocratas, sendo assim, não existia nenhum tipo de interesse dessa elite em livrar-se do trabalho escravo em nosso país e por isso esse processo de abolição ele foi um processo realizado de uma maneira foi gradual e bastante lenta. O Brasil, a abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da nossa história, do nosso país, determinando esse fim da abolição. Vamos falar sobre leis abolicionistas. Nesse cenário em que as elites brasileiras não desejavam abolir a escravatura de forma alguma, uma série de leis foram colocadas em pauta, foram tomadas para acabar com a escravidão. Dessa forma que eu falei, de maneira gradual, mesmo lenta, mas ocorreu de uma forma gradual. O primeiro passo era acabar com o tráfico negreiro que ainda ocorria naquele momento, algo que o Brasil via sendo pressionado pela Inglaterra para poder fazer. O Brasil até tinha proibido o tráfico negreiro em 1831, mas a lei ela nunca foi efetivamente colocada em prática. Então, por isso, era como se não existisse nenhum tipo de lei. A pressão inglesa se ampliou com Bill Aberdeen, uma lei, essa lei por meio da qual os ingleses davam direito à sua marinha para atacar navios negreiros que estavam cruzando o Oceano Atlântico na direção do Brasil para poder fazer essa comercialização de escravos aqui no país. Essa lei ela foi muito mal recebida no Brasil, claro, pelos escravocratas, e isso acirrou, né, os ânimos entre Brasil e Inglaterra, mas cumpriu, né, o propósito de forçar a proibição do tráfico negreiro no Brasil. O tráfico negreiro foi oficialmente proibido em 1850 por meio da lei Eusébio de Queiroz. Isso iniciou, né, o processo de transição até a abolição. O objetivo das elites, nesse sentido, das elites políticas e econômicas do Brasil, foi o de tornar esse processo o mais lento possível. Esse objetivo foi alcançado dessa forma, uma vez que a escravidão no Brasil ela só foi abolida 38 anos depois. Então deu muito certo o que eles queriam. Os debates pela abolição do Brasil
do Brasil, do trabalho escravo, eles foram fracos até essa década de 1870, como eu havia falado, mas existiam, com certeza. Após a Guerra do Paraguai, o debate pela abolição foi um debate que ganhou espaços, né? E as primeiras medidas foram tomadas no sistema político brasileiro. Fortalecimento do abolicionismo, esse fortalecimento levou ao decreto da Lei do Ventre Livre em 1871. Essa lei ela alforriou os filhos de escravas que nasciam a partir de 1871, mas obrigava, né, a trabalhar pelo menos até os 8 anos para o dono dessa escrava, de sua mãe, né? Então continuava um escravo até os 8 anos. Essa lei foi encarada com desconfiança, mas foi amplamente explorada pelo abolicionismo no objetivo de conquistar, né, a liberdade de muitos escravos. Falando na década de 1880, já 10 anos depois, a força do movimento abolicionista, essa força ela tomou a sociedade brasileira. Teve o apoio à abolição, conquistou grandes cidades esse apoio e teve adesão de uma boa parcela da sociedade, da população. E os abolicionistas incentivaram os escravos a fugirem de seu cativeiro. Além disso, o movimento abolicionista, esse movimento ele organizava panfletos e realizava diversos eventos e divulgava a causa dessa corrida contra a escravidão, né? O fortalecimento da causa abolicionista ele foi acompanhado por uma reação bastante grave escravocrata. E isso se deu por meio de associações. Essas associações elas defendiam a escravidão no Brasil e também atuavam, né, politicamente para poder retardar o avanço da causa abolicionista. Uma das leis abolicionistas, a lei dos sexagenários, essa lei ela foi considerada uma vitória dos escravocratas naquele período. O que é que dizia essa lei? Essa lei é uma lei do ano 1885, determinando que escravos com mais de 60 anos eles conquistariam sua liberdade, devendo, né, claro, trabalhar como indenização ao seu antigo dono por mais 3 anos. Engraçado, né? Ele tinha a liberdade, mas tinha esse pagamento. No entanto, a lei ela fracassou no objetivo de retardar o avanço da abolição. No movimento abolicionista, esses movimentos destacam-se muitas personalidades negras que lutaram, né, pelo fim da escravidão aqui no nosso país. Podemos citar o André Rebouças e também o Luiz Gama, né, por exemplo. A abolição da escravatura, a força dessa causa abolicionista, ela levou a um decreto da Lei Áurea. A Lei Áurea, mais uma vez, só para enfatizar, foi em 13 de maio de 1888. Essa lei ela aboliu em definitivo a escravidão no Brasil. Muitos historiadores eles entendem que o decreto da abolição foi uma reação da monarquia para poder salvar-se politicamente e de parte também, né, da elite, que era bastante interessada em enfraquecer esses debates de reforma agrária. Olha quanto tempo a reforma agrária incomoda. Incomodou em 64, incomodou nesse período abolicionista. A reforma agrária é algo que até hoje manifesta insatisfação pela classe dominante, né, a classe rica. Não existiu medidas, né, para inserir a população negra na sociedade brasileira. Essa parcela do país ela continuou sendo marginalizada de diversas formas e até hoje temos essa visão, temos essa imagem marginalizada do povo negro. Por uma falta de um trabalho mais objetivo do governo naquele período, que não teve nenhum, e objetiva no momento atual. Haver o 13 de maio como movimento de reforçar a importância da luta contra o racismo no Brasil, ainda hoje, né?
ainda hoje, no século XXI, é um problema gigantesco no país. É um problema sem solução até agora. Espero que tenham entendido sobre esse complexo tema da história do Brasil, a escravidão, a abolição da escravatura, que comemoraremos no dia 13 de maio, sofrimento do povo escravizado e o seu reflexo no contemporâneo. Até a próxima, valeu!